Olá, muito bem-vindos a essa aula. E a gente vai entrar um pouquinho no mito do curador ferido, do mito de Quiron, desse arquétipo do curador ferido. Que de novo a gente está olhando para esse paradoxo e para esse equilíbrio entre consciente e inconsciente, né, da, da, da psique, de o curador muitas vezes é aquele que foi ferido, ou o que foi ferido se torna o curador. E isso mexe em dois aspectos aí de ser terapeuta. Um, que muitas vezes nós estamos aí na tarefa de lidar com a nossa ferida mortal como Kiron, e isso nos torna, nos habilita a ser entre aspas, curador, estou falando simbolicamente, ok? Mais preciso, mais empático, mais conectado. E aí a bênção também pode virar maldição, porque essa possibilidade da gente ao todo tempo buscar a cura da nossa ferida mortal nos torna mais empático, mais conectado, mais forte, mais transcendente, né? Maiores e muitas coisas. O outro lado desse mito é quando o ser o curador se conecta com o seu lado oposto, que é a sombra, onde eu acho que eu estou a cargo da vida do outro, que eu sou o salvador da vida do outro, que eu dito o que é certo e o que é errado da vida do outro, e eu me coloco nesse lugar de ser o curador que fere, né? Que tem em seu contraponto na sua sombra o poder, né? E assumir esse lugar de autoridade e de superioridade em relação ao outro. E isso também é um dos nossos desafios, né? A gente não pode, não é que a gente não pode, né? É bom a gente perceber que existe a sombra de eu me cobrar demais, de eu me bater demais, de eu me colocar no lugar de menos, pelo fato de eu querer buscar a perfeição, mas também existe o seu contraponto de eu sentir que eu sou perfeito, porque eu sou terapeuta e eu sei mais que o outro. Então, esses dois lugares são lugares muito solitários, muito isolados, muito dolorosos, e nos tira da equanimidade, nos tira da possibilidade de sermos um ser humano diante de outro ser humano, na troca e na possibilidade de transformação que essa relação interafetiva pode possibilitar. Então, né, tem até eu até separei aqui uma passagem do Jung, que ele fala, né, o psicoterapeuta está obrigado a um autoconhecimento e a uma crítica de suas convicções pessoais, críticas no sentido de análise, né, filosóficas e religiosas, tanto quanto um cirurgião está obrigado a uma perfeita asepsia. O médico deve conhecer sua equação pessoal para não violentar o seu paciente. Se o cuidador, qualquer que seja a sua profissão, não penetra até as suas profundezas, até as profundezas da sua própria, dificilmente está a salvo do perigo de se transformar num predador. A este respeito, o conselho a ser seguido é o ditado antigo citado: cura-te, médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, o próprio Jung já falava disso, né? Os grandes mestres falam disso. Nossa profissão nos pede para olhar os nossos contrapontos, né? E esse mito de Kiron, ele traz muito contrapontos para a gente olhar esses paradoxos. Eu vou contar um pouquinho aqui da história de Kiron. Eu cito Kiron muito no e-book, lá, o Terapeuta de Si, como eu já compartilhei, ele vai estar disponível para você no módulo de focalização. E eu também vou deixar um texto aqui, que é de um blog que eu sigo, que é a Mitologia Grega. Acho muito bacana a escrita deles. Eventos Mitologia Grega, Blogspot. E assim, tirando algumas variações que de mitos e histórias sempre podem ocorrer, do mesmo jeito que você já deve ter ouvido de formas diferentes a história da Bela Adormecida, da Cinderela, do Chapeuzinho Vermelho. Os mitos também têm pequenas variações. Então, em relação ao Quiron, conta a lenda que ele era um centauro diferenciado, ele foi criado por Apolo,
né? Ele é filho de Cronos, vindo de um amor. E Cronos, para que ele não fosse, como os centauros eram criaturas bestiais, ele entrega Quirón para Apolo cuidar. E Quirón é o mais sábio dos centauros, ele é uma criatura benevolente, um grande buscador das medicinas e da astrologia, enfim. Ele tem toda essa simbologia, né, da sua flecha. Eu acho que vocês conhecem a figura do centauro Quirón, né, que ele é metade cavalo, metade homem. O centauro é metade cavalo, metade homem, ele é o símbolo da constelação de Sagitário. Então ele tem aquela flecha apontada para os altos, na busca do conhecer os céus, e ele tem esse lado terra, bestial, animal, sua presente ali, né? Que a gente pode também pensar nessa relação corpo-mente, e então tem vários aí paradoxos que o Quirón simboliza. E em especial essa coisa do curador ferido, porque aí tem duas lendas, um fala de Heracles, que ao cumprir uma missão acaba ferindo Quirón sem querer, com a flecha que ele atingiu o monstro, e tem a versão que é a versão que eu conheço mais, que conta que ele estava manipulando um remédio para Hércules, e ele se fere na flecha, e isso gera uma ferida mortal. E como ele é um centauro, e os centauros são imortais, ele fica condenado a viver com essa ferida que não tem cura, por esse ferimento. E aí ele vive a busca da cura dessa ferida. E isso torna ele o grande curador, né? Então, à medida que ele vive a jornada de cuidar e buscar a cura da própria ferida, ele vai também desenvolvendo uma medicina mais apurada, um cuidado mais apurado, uma relação mais empática. Então, esse mito fala muito com nós, né? Aquele que foi ferido e se torna um curador. E vive na busca da cura dessas feridas, né? Que não é rejeitado pela mãe, que não se conforma de ter um filho metade homem, metade cavalo, então ele tem uma ferida de alma. Muitos de nós terapeutas temos feridas de trauma de desenvolvimento, a gente vai falar mais disso no módulo de traumas. Então é importante a gente reconhecer que muitas vezes essas feridas em nós foi ela que nos guiaram para nos tornarmos terapeutas. Então faz parte da tarefa de ser terapeuta cuidar da ferida mortal, assim como Quirón, né? Quirón nos dá essa referência de reflexão dos nossos vários paradoxos, da nossa luz e da nossa sombra, dessa busca da cura constante em nós, que nos possibilita um cuidado, uma medicina mais apurada em relação ao outro. Então, acho que vale muito a pena você conhecer essa história, se você não a conhece. Se você já a conhece, você trazer ela presente aí, esse mito, esse arquétipo, né? Aquele que foi ferido se torna o curador. Simbolicamente, ok? A gente precisa pensar simbolicamente quando a gente está falando do mundo interno, quando a gente está falando do nosso psiquismo, quando a gente está falando de inconsciente, a gente está falando do simbólico, a gente está falando do metafórico. E compreender essa linguagem é muito importante para que a gente possa ir se aproximando daquilo em nós que é a nossa ferida e daquilo em nós que nos fere. A gente tem duas grandes missões aqui no Terapeuta de Si. Se aproximar daquilo em si, que é uma ferida, e daquilo em você que te fere, né? Nós temos as duas coisas. Da mesma maneira que nós podemos ser muito benevolentes com o outro, nós também podemos ser muito benevolentes com a gente. Da mesma maneira também que muitas vezes o fato de sermos muito rígidos com a gente mesmo nos leva a ser muito rígidos com o outro. Então, sempre nesse equilíbrio da balança que Quirón nos ensina, a gente pode se transformar cada vez mais nesse grande terapeuta, assim como foi Quirón. Então, vale a pena conhecer aqui a história de Quirón. Estou deixando aqui o texto para você, que eu acompanho esse blog, achei muito legal o resumo que eles trouxeram. E no e-book eu conto um pouquinho dessa história de novo, que inclusive é a transcrição da entrevista que eu fiz com a minha professora da psicotrauma, Liana Neto, e ela traz esse grande mito, uma grande junguiana, uma grande profissional do trabalho com trauma. E aí você vai rever também, combinado?
Então, que Kiron nos guie na jornada do terapeuta de si, e eu te vejo na próxima aula.